A primeira turma do STF condenou mais 7 réus da trama golpista. Eles fazem parte do Núcleo 4, acusado de atacar adversários e o sistema eleitoral. O relator ministro Alexandre de Moraes abriu votação sobre os 7 réus do Núcleo 4, acusados de 5 crimes. No voto, Moraes afirmou que os réus usaram a estrutura do governo para espalhar informações falsas e desacreditar o processo eleitoral, com o objetivo de manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Ele afirmou que o objetivo foi gerar o caos e abrir caminho para uma ação do Exército. A ideia era, desde aquele momento até o dia 8 de janeiro, que os manifestantes fizessem um caos social para exigir uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e, uma vez acionado o Exército, isso seria utilizado para dar um golpe de Estado. Moraes pediu a condenação de 6 réus pelos 5 crimes e votou pela condenação em apenas 2 crimes no caso de Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que trabalhou na elaboração de um relatório que levantava dúvidas sobre a lisura das urnas, mesmo sabendo que não havia qualquer indício de fraude. O PL usou o material produzido pelo Instituto com informações falsas para questionar o resultado das eleições. Por isso, Moraes defendeu que, em caso de eventual condenação de Carlos Rocha, a investigação contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deveria ser reaberta. O ministro Cristiano Zanin seguiu integralmente a posição de Moraes ao votar que os 7 réus integraram a organização criminosa para romper o Estado democrático de direito. O terceiro a votar foi o ministro Luiz Fux. O ministro disse que um juiz não pode compactuar com equívoco, que o entendimento anterior deles sobre os atos de 8 de janeiro gerou injustiças e que realizou um realinhamento. Nos primeiros julgamentos sobre a trama golpista, Fux acompanhou o relator Alexandre de Moraes na maior parte dos votos. Mudou de posição nos julgamentos seguintes. No mês passado, no julgamento do Núcleo Central, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados, o ministro divergiu dos colegas e votou por condenar somente o delator Mauro Cid e o general Braga Neto. Hoje, Fux abriu divergência mais uma vez e votou pela absolvição dos 7 réus. Reforçou o entendimento de que não cabe ao Supremo analisar o caso e considerou que não é possível responsabilizar os acusados pela tentativa de golpe. Não há uma linha sequer na denúncia que indique qualquer tipo de ação dos réus a relacioná-los com os danos praticados em 8 de janeiro. A atribuição a alguém da responsabilidade por resultado danoso exige que a acusação demonstre a existência de nexo de causalidade entre a ação atribuída ao acusado e a produção daquele resultado. A quarta a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela também seguiu integralmente o relator e formou maioria pela condenação dos 7 réus. Sabedores do que estavam fazendo, do ilícito, levaram adiante com a finalidade exatamente de garantir que aquele grupo, liderado pelo ex-presidente, se mantivesse no poder a despeito de ser contra, e aliás, uma passagem que hoje já foi citada mais de uma vez, se está desbordando do que eles chamavam, eu coloco entre aspas, muitas aspas, 4 linhas da Constituição, até porque a Constituição não tem linha, tem artigos, parágrafos, alíneas. O presidente da turma, ministro Flávio Dino, foi o último a votar e seguiu o relator, fechando o placar em 4-1 pela condenação dos réus. O julgamento de hoje vai servir de base para a Justiça Eleitoral analisar possíveis casos de fake news nas próximas eleições. Por exemplo, situações em que um candidato dissemine informações falsas
para tentar mudar votos de eleitores. Ângelo Martins de Nicoli foi condenado a 17 anos de prisão. Reginaldo Vieira de Abreu, a 15 anos e 6 meses. Marcelo Araújo Bormevete foi condenado a 14 anos e 6 meses. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, a 14 anos. Ailton Gonçalves Moraes Barros e Guilherme Marques de Almeida, a 13 anos e 6 meses. Carlos César Moretson Rocha, a 7 anos e 6 meses de prisão. Os condenados ainda terão que pagar 30 milhões de reais de danos morais coletivos e estão inelegíveis. E hoje o ministro Luiz Fux encaminhou um pedido para trocar de turma no Supremo. Ele quer assumir a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso na segunda turma, que se aposentou na semana passada. Fux disse que, apesar da mudança, está à disposição para participar dos julgamentos na primeira turma. A decisão vai ser do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Agora à noite, o STF decidiu reabrir a investigação de Valdemar da Costa Neto por suposta participação na trama golpista. Ele não quis comentar. A defesa de Guilherme Marques de Almeida afirmou que, respeitando os votos dos demais ministros, o voto de Luiz Fux foi o mais sensato e reconheceu a inocência do cliente e que vai aguardar a publicação dos votos para elaborar a estratégia do recurso. Nós não conseguimos contato com as demais defesas.